Olá, bem-vindos a mais um MyCast. Essa temporada tá muito especial. É uma temporada com convidados de Dioste, psiquiatras, bruxinhas, como a convidada de hoje. É uma temporada, assim, eu acho que é a mais especial que a gente já teve. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui a Ju Chofi, que é astróloga védica. Ela fala que ela também é professora de magia, e eu adoro isso, porque é isso, né? É isso que ela faz. Ela é desde 2008 praticante, professora de yoga, estudante da cultura védica. Ela tem uma mentoria chamada Ser Cósmica, onde ela guia mulheres de volta ao seu lugar de presença, consciência e magia no cosmos. E Ju, me conta que é mãe de dois filhos e duas patas. O que é isso? Oi, Mai. Vou começar falando que eu estou muito feliz, né, de estar aqui no podcast, de estar aqui com você hoje, e num trânsito astrológico super potente, né? Então, Uau, é. assim, estou me sentindo muito honrada e agradeço por me receber. E todo mundo fala, né, que depois que quem tem cachorro, antes de ter filho, e aí é tipo mãe de pet, e ama e compra coisa pro pet, né, cria igual filho, depois que tem filho, o cachorro vira cachorro. Mas eu Aham. não, eu segui, eu deixo isso ali porque eu amo tanto os meus, aí eu falo que eu tenho dois filhos de humanos e dois filhos de patas e pelos. Eu sigo com eles como meus filhos. Não, para, sabe o que eu li? Eu achei que tu tinha duas patas. Por isso Não, que eu eu ainda não perguntei para cheguei explicar. nesse nível, mas assim, um dia, se a gente se mudar para esse lugar, né, longe, afastado, eu vou ter duas patas, Mai, com certeza. Aí, então é isso. A vata doida não leu Filhos de Pata, leu que tu era mãe de duas patas. Um dia eu vou manifestar as patas, Mai. Tá bom, daí me conta, tá? Ju, olha, esse podcast, essa temporada, eu tô fazendo perguntas assim, já na lata. E já te começo com uma pergunta que é: o mapa natal, o mapa védico é determinístico ou existe livre-arbítrio? Boa. Essa aí é na lata mesmo, né? Não dá nem para florear. Bom, obviamente que, né, estou falando aqui do meu ponto de vista e da minha percepção ao longo desses anos de estudo, né, dentro dos Vedas, da cultura indiana e de outros caminhos que eu já percorri. Então, pelo que eu sinto e aprendi, o mapa natal, ele é sim determinista, mas ele não Uhum. é, né? Eu acho que Explica. sim e não, né? Ele sim é determinista com o que a gente chegou, né? Uhum. Então, esse mapa que ele eh, traduz o que a gente veio lidar, aprender e viver nessa vida, né? Como aqui é uma grande escola, né? Então, quando a gente passa de série, você chega na oitava série porque você completou a sétima. E aí Uhum. você tem esses aprendizados a serem feitos aqui, longe de positivo ou negativo. Simplesmente você vai fazer um novo ciclo aqui, né? Então você tem um currículo, né? Ali você tem notas e matérias que você já aprendeu e você vai aprender novas, né? Não dá para fugir dentro dessa grande escola. Porém, eu acho que ele não é determinista, porque você tem sim o livre-arbítrio para escolher como você vai lidar com esse mapa. Então, a maneira como você vai lidar com as suas potências, com os seus desafios, com os karmas que a gente não tem como fugir, né? Que são os karmas de Saturno, que são os básicos da vida, que é o tempo, a nossa finitude, os nossos limites, doenças, né? São coisas que ninguém escapa. Então, como a gente lida com isso, a gente tem o livre-arbítrio. E a partir daí, eu acredito que sim, a gente consegue criar novos caminhos, da mesma maneira como o nosso cérebro, né, neuroplasticamente consegue criar novas possibilidades e acessar novas realidades de viver.
Uhum. mas tem karmas que não, a gente não vai conseguir fugir. Foi clara? Não sei se deu para Exato, entender. adoro. Eu falo muito desse lugar. E sabe que eu li, eu não vou lembrar onde, eu li algo esses dias que era assim, o, o amanhã não te pertence, esse segundo te pertence. E eu acho que tem muito Exato. a ver com essa coisa do determinístico, como se assim, sim, existe algo ali que a gente já escolheu, vamos dizer, o nosso contrato de alma para vir, né? Exato. Aceita vir com essa mãe, com esse pai, nascer nessa E a gente cidade, assinou. assinou, a portinha que tem ali, ó, né? Exato. Florianópolis, 2 de junho, que vai, vou. É isso. Assinou e Sim! firma reconhecida, não tem como fugir. Exato, daí foi, tá bom, vim com esse pai, com essa mãe, nasci nessa cidade. E tem coisas que estão ali, né, que eu vou ter que passar. A fase do videogame eu não vou escolher, mas eu tô Uhum. com o controle remoto na mão, né? Eu posso ficar parada e não mudar de fase do joguinho. Eu posso pular, correr, né? Posso ficar voltando de fase, né? Então eu adorei essa explicação, porque é isso. É bem determinístico, só que eu acho que alguns astrólogos védicos e a própria Índia a gente vê isso, né? De tipo, putz, ferrou, tem um sol em debilidade, tem o Marte de debilidade, vir com esse mapa aqui coisado, né? Coisado. Ferrou, não Todo vou fazer nada. coisado. Todo É. coisado, deu, não é para mim, não é nessa vida, né? E deu, daí Uhum. vai fazer nada, né? Vou pedir esmola. Exato. Né? E acho que também tem desse mesmo olhar, né? Desse mesmo caminho que a gente está olhando o determinismo e o karma, ou o resultado das nossas ações, a gente tem o livre-arbítrio para escolher o agora. Mas uma vez Exato, que a gente escolhe, o resultado a gente já não escolhe mais. Né? Aí exato. vai entrar naquele lugar muito mais profundo do karma, como pode voltar essa ação, né? E que Isso. normalmente ela volta muito diferente do que a gente espera, por isso que a gente sofre. Mas uma vez escolhida, uma vez feita a ação, a gente já não consegue mais ter o controle Hum. da reação ou do resultado, né? É a Então, flecha lançada, né? é a flecha lançada. A gente pode escolher soltar a flecha para cima, para baixo, não soltar, que é exatamente o que você falou, né, da fase do Uhum, videogame. Posso apontar a flecha para mim? Isso a gente pode, né, escolher uhum. nesse momento, mas o resultado a gente já não tem mais esse controle. E é lindo, né? Eu falo que o mais alto nível de fé é a entrega. Não existe fé e ansiedade no mesmo lugar. E se a gente, eu falo que eu sou muito, talvez, impopular, tanto com os devotos de Krishna quanto com os devotos de Jesus, porque eu acho os dois muito parecidos, Sim. né? Uhum, A gente uhum. lê a Bíblia e lê o Bhagavad Gita, tem tanta similaridade exatamente disso. A frase que mais repete na Bíblia é: não tenha medo. Ela é, eu Sim. acho que aparece 300 e tantas vezes. Não tenha medo, não tenha medo. E no Bhagavad Gita, que é o campo de batalha da nossa vida, né, da nossa existência, vem o levanta-te, luta, Arjuna, vai, bora, que isso, que É desanimar o isso. quê, meu filho? Não tenha medo, é tipo isso, né, É, que tá não tenha falando. medo. Então, assim, quase tudo, se a gente vê os textos sagrados no geral, tá falando que o resultado da ação não nos pertence. Se a gente for dar uma bela compilada em todos esses livros, em todos os textos sagrados, está falando, solta, É, confia, entrega. Mas entregar é o quê? Vou deitar e o universo traz? Não, né? É não, isso. Eu vou atrás, eu faço o que eu posso fazer, mas o resultado não me pertence. exato, exatamente. E a gente tem que fazer, né? E eu falei exatamente isso ontem, fiz uma reflexão lá no Instagram sobre isso, né? A gente está vivendo muito nesse lugar, né, de não fazer, né? De Hum, ou por medo de errar, né? Ou porque tem que ser perfeito. A gente está vivendo nessa sociedade jarroviana onde a inteligência artificial está dominando o que a gente vê e é tudo perfeito, é tudo bonito, as peles são lindas, os corpos são uhum. lindos, né? Os filtros usados são maravilhosos. E aqui não estou julgando se usa filtro, não usa, não é nada disso. Mas a artificialidade, a ilusão tá tamanha
que a gente Uhum. está entregando os pontos antes de tentar, porque você fala, nossa, eu não vou conseguir chegar nesse lugar, então não vou tentar, Exato. Não vou nem tentar, não imagina, vou nem acordar tentar. 4 da manhã, né, se bem que a Gil acorda, tá, gente? Ela Eu é da acordo. turma das 4:30 da manhã, ela é do Brahma. Mas eu sou da turma do Brahma Muhurta, mas eu sou do altos e baixos, eu vou no Hum, fluxo. Tem momentos que não dá e aprendi a me acolher sem me chibatar, e tem hum, momentos que dá e que eu preciso, e quando não dá e eu preciso também, né, eu acho que tem esse ela lugar justamente do não perfeccionismo, né, que a gente falou isso, bastante em outro é. momento, Em outro mas momento, nossos de se papos acolher. cósmicos. É, a gente falou muito desse que eu falo que é o meu lema, né, que é o feito é melhor que perfeito. E que eu me colocava quase num lugar de responsável, porque eu falava: "Gente, eu sou muito doida, eu vou fazendo, eu tenho essa vontade criativa e criadora de fazer", e às vezes eu me embolo desse meu próprio fazer, que eu tô com 1000 projetos ao mesmo tempo, e nenhum deles está perfeito, nenhum, tão longe, assim, da perfeição, né. Eu falo, a minha comunidade, quem é aqui da comunidade Yoga com Mai, que nasceu na pandemia, eu gravava, assim, no quarto do meu filho entrava, meu filho era um bebê de 3 anos, talvez? Uhum. 2 anos. Então, assim, era, né, e a área ali era no fluxo, e daí todo mundo falava: "Nossa, eu admiro tanto que teu filho entra e tal, tu continua a aula", e tá ali, eu falei: "Gente, se eu fosse esperar o momento É perfeito, a minha isso. casa em silêncio pra começar a fazer qualquer coisa, eu não ia fazer nada, nunca". É, Então, eu gosto muito dessa imperfeição, eu gosto muito de mostrar isso até nos stories, né, o filtro ele é muito tentador, eu já usei, eu aboli isso, porque eu falo: "Ah", eu comecei a achar fake já, eu via a pessoa ali de filtro, eu já achava fake o que ela ia passar, olha que sim, louco, sabe, eu já achava como sim. não verdadeiro. Então, sim, que a gente nunca vá para esse lugar, né, de desistir antes de tentar, adorei isso. É, E sabe, Ju, também que eu vejo, as minhas alunas da formação disso, tipo: "Ai, tô tentando. Ai, eu fiz uma live e entrou 5. Ai, eu fiz uma aula e foi 1". Daí sim. eu falo: "Continua". Tem uma potência tão grande em não desistir, É, né, que a foi uma gostou do que tu falou, dá com toda a tua alma aquela aula. Sabe, para aquela uma sim. pessoa, que aquela uma pessoa tu transformou a vida dela, e isso tem um efeito de que mais de 100 pessoas que entraram lá e não Exato, fizeram nada daquilo exato, que tu falou, né. exatamente, exatamente, né, isso, você falou da formação, vou puxar para o Ser Cósmica, que a gente fecha o Ser Cósmica, o último módulo, a última aula teórica, chama Imperfeitamente Cósmica, Adorei. que tem muito da minha busca também, né, mas é isso, não dá para esperar. Não dá para esperar conseguir acordar cedo, não dá para esperar o filho estar na escola, não dá para esperar o filho casar, não o uma a parceiro perfeito chegar, né, não dá, não tem É, como, a gente tem que ser sim. imperfeitas, porém se manter cósmicas, né, sem Uhum, perder essa conexão, sem perder aquilo que nutre a gente, sem perder, a doação, né. "Ai, uhum. só entrou uma pessoa, então não vou fazer". Como não? É, Ela vou tá ali. cancelar, né, vou cancelar, só uma pessoa se inscreveu para o meu curso, eu já vi isso, vou cancelar, eu falo: "Não faz isso, honra essa uma pessoa com todas as tuas forças", É isso. né. E essa E uma pessoa pode realmente, como você falou, mudar a vida, se transformar por causa dessa aula. E isso nossa, vai e o ter um karma disso, Ju? efeito. O karma disso para a pessoa que deu aula, Então, né. é, Ô Ju, eu sei que tu é eu tô pedindo, tá, pra Ju fazer um curso de 90. Bom, eu ia até explicar, vou deixar que ela explique, porque isso é algo que e como eu vim da astrologia tropical, né, eu estudei bastante na minha adolescência astrologia tropical, daí quando a gente vai, né, imagina, estudando Ayurveda, eu acho que é impossível você não começar a ir para o Jyosti, Vastu Shastra, e começar a ir uhum, para todas essas ciências irmãs, né, a gente vai porque é um conjunto muito lindo, Yoga, Ayurveda, Jyosti
que é a Não astrologia védica, que é a tem ciência como da luz, fugir. e o Vastchakra a gente vai entrar, é a pirâmide, né? Eu falo É pirâmide pirâmide, védica. é venda casada. Pirâmide védica, a gente vai estudando, se aprofundando mais e fui para astrologia védica. Daí eu tive a minha resistência, né? Que o meu sol na védica não é em Gêmeos. Daí, para, eu era muito apegada em ser geminiana. E como assim eu sou taurina? Só que é isso, né? Não é que eu sou o meu sol ali, né? O sol é a tua alma, né? O sol aponta muito uma direção da tua alma, mas não é que tu é aquilo. Então, eu queria, ouvir de ti essa tua explicação, até porque daí o Navansha é algo que é muito lindo, que é da astrologia védica. Quando eu quis me aprofundar no Navansha, uns 2 anos atrás, falar, nossa, isso aqui é muito especial, quero fazer mais cursos, eu tive dificuldade em achar, tá? Cursos, assim, né, com pessoas sérias sobre o Navansha. E a Ju é uma pessoa que ela sabe muito sobre Navansha, explica um pouquinho o que que é o D9 e, e assim, é muito lindo porque não tem um consenso, né? A Ju, ela acha que o D9 ele tá sempre ali no sutil, essa é uma visão bem bacana. Eu já ouvi de pessoas que falaram, não, depois que casa, tá mais ali o D9, tem que olhar mais depois que a pessoa casou, ou depois do primeiro retorno de Saturno. Daí tem gente que fala, ai, não, depois dos 40, a pessoa tá mais pro Navantia do que pro D1. Explica um pouquinho isso. E primeiro, eu acho que é legal explicar, que tem muita gente que talvez não sabe o que que é D1, a gente tá aqui falando, né, essas linguagens super, Uhum. o que que é D1, o que que é D9, se A puder gente fala por explicar códigos. é, e traz um pouquinho da tua visão do D9. Tá. Então, o D1, ele é o nosso mapa natal, né? Então, ele é o mapa que a gente usa para tudo, é a base de tudo e por onde a gente deve começar, né, o nosso autoconhecimento. E a maneira como eu aprendi, né, o Navamsha, ele é como se fosse, ele é o mapa divisional mais importante, então só para voltar um pouquinho para ficar claro, dentro do nosso mapa natal, na astrologia védica, a gente pode ir aprofundando nas camadas, né, até chegar, por exemplo, em vidas passadas, que é o Exato. D60. Não, isso assim, eu falo, eu nem gostei de ir pra lá, porque senão eu não ia mais viver. Eu ia ficar desdobrando o meu mapa. Eu Ia entrei, ser. esses dias eu entrei nessa pira do D60, né, depois eu te conto. Ah, É, então, a gente pode ir se aprofundando, né? Dividindo o mapa natal. Então, a é. gente vai pegando essas casas do mapa natal e vai desdobrando em um novo mapa, um novo mapa. Então, cada casa astrológica a gente abre num novo mapa. E esse novo Isso mapa é dá para muito abrir num lindo. novo mapa, né? Então, você É. vai tirando, é como se a gente fosse tirando as camadas dessa cebola, né? Até chegar Uhum. em vidas passadas, né? É, e isso a gente consegue aprofundar em carreira, casamento, filhos, né? Cada área da vida a gente consegue desdobrar para olhar com profundidade. E é muito importante lembrar que não dá para olhar só para um, né? Para Uhum. um único mapa. Ele tem que sempre estar associado e interpretado junto com o mapa natal. E o D9, também já ouvi isso, né, Maio, que faz muito sentido, ele tá ser mais ativado depois do casamento, porque ele está conectado com o casamento. Na astrologia védica, dentro da cultura védica, Júpiter é Marido. o marido, né? O cara que a gente chama em sânscrito, mas é o planeta que significa o marido no mapa, né? E aí tem gente que fala, então depois que casa, né? Então tem toda essa importância. Ai, que cultura machista. Não, sim, de fato são, né? Não vou falar que não, não é uma Não, cultura não, que. não, não vamos E não defender, não estamos dá para aqui, florear. né? Sim, É sim. isso. Mas vamos entender o porquê disso, né? Essa potência. Ah, porque é o homem que é machista? Não, não é por causa disso. Uhum. Porque Júpiter ele, além de ser, né, o marido no mapa, o parceiro, o marido, ele é guru, né? E guru é quem tira a escuridão, quem leva a luz para a nossa escuridão, quem direciona o nosso caminho na direção do autoconhecimento, na direção do autodesenvolvimento, né? E por que que então
Guru é tão importante? Ele está conectado com o D9, por isso que eu estou contando tudo isso. Porque quando a gente, né, dentro da cultura védica, que é essa cultura que fala da ação e da reação, quando você escolhe, teoricamente, né, um parceiro para se juntar e fazer a sua vida com essa pessoa, você está diminuindo muito a sua possibilidade de karmas e de Uhum. resultados de ações, né? Você está se Eu juntando a um caminho, né? Muito bom. E Fala é mais. muito lindo isso, porque a gente vive nessa coisa das infinitas possibilidades, né? As Uhum. infinitas possibilidades, as infinitas possibilidades. E vamos chegar nesse assunto, vamos guardar isso. Eu tô te interrompendo só para a gente não esquecer, porque isso de abrir e reduzir e fazer uma escolha vai lá para a flecha lançada, né? E olha a Maravilhoso. potência disso. É libertador. As pessoas acham que que você se aprisiona. Não, isso é libertador. Você Uhum, escolher um caminho, né, para seguir. exato. Você parece ser um E buscador, né? você deixa de atirar para todos os lados. Uhum, Exatamente, né? Então, quando você se junta, né, com este guru, com este parceiro, ou com essa pessoa que vai apontar a sua luz no mesmo direcionamento da sua, em um único caminho, né, uhum, está conectado com o autodesenvolvimento, com o caminho do autodesenvolvimento. E é daí que sim. vem o mapa D9. É da casa 9 que está conectada com esse caminho, que é originalmente o signo de Sagitário, que é o guerreiro espiritual, o aventureiro, o que Uhum, vai em busca, que diz, sim, eu sim. vou fazer essa jornada de um caminho, ele vai em busca de um guru, né? Por isso que ele é tão importante e por isso faz todo sentido que ele seja ativado depois do casamento, né? Ou depois dessa união estável. Mas eu, da maneira como eu aprendi, ele existe, né? É como se fosse essa energia, o mapa sutil do nosso corpo sutil por trás do mapa natal, né? Uhum, Então, ele é muito potente porque, como em todos os estudos né, dentro da cultura védica, a gente sempre começa pelo grosseiro, pela matéria, é, para ir uhum, em direção ao sutil. Então, muitas uhum, vezes a gente olha para um mapa natal e quando vê a pessoa, ela não é, né? Ela não bate com aquilo. Você fala, puxa, mas está errado. E aí, quando você olha esse sutil, as respostas se complementam, né? Ou, né, confirmam ou descartam possibilidades. uhum. Ju, uma e daí é isso, né? É o sutil também, porque tem as pessoas que não casam, né? Tem a pessoa que não vai casar Claro, e tá sim. no mapa. E está no mapa, tá tudo no mapa, né? É E tem as isso pessoas que têm divórcio, né, no mapa e tá ali. também. Sabe que isso foi a minha dificuldade. Logo que eu comecei a ler mapas, Ju, eu já peguei uns mapas assim, pá, eu quase desisti, sabia? Eu falei, gente, como é que eu falo? A Sim. pessoa ela tinha um mapa assim, ela me chegou e me falou. Não, porque ela tinha, sei lá, 40 e poucos anos. Eu tô na minha 12ª inseminação. Ela tinha, Ah, assim, não só, não, e engraçado, a casa 5 dela era vazia, tá? Mas tinha um uhum, Saturno em debilidade mandando Drishti. Tinha uma lua aflita no mapa dela. Ela tinha Vênus retrógrada, uhum, em signo não amigo. Ela tinha tudo para não ter filho. Tava ali uhum. escrito assim: desculpa, não, essa vida não é para ter filho. E como é que eu falava para ela assim, tipo, não, pode parar de fazer porque tu não vai ter. Que ela queria, ela tava ali no mapa para ver quando ela ia engravidar. Eu achei tão pesado, foi tão pesado para E mim. aí, como foi? Eu falei que assim, né, ela não tinha uma facilidade, realmente ela não tinha um mapa de uma pessoa super fértil, né? Mas que Uhum, aquilo poderia ser direcionado, daí eu foquei muito no que ela veio fazer aqui. Foquei muito no sol sim, dela, onde que estava, foquei nas habilidades que ela tinha, né? E que exato. talvez era para ela tirar o foco dela, porque no controle, a gente fica no controle e não vem. E às vezes a Sim, gente solta e as coisas magicamente acontecem. Então exato. eu direcionei muito pro soltar, não falei que era para ela não fazer mais, tipo, para de Sim, gastar teu dinheiro. Mas eu achei tão difícil isso, eu falei, nossa, eu não quero mais brincar disso, eu vou gerar karma para mim. Para, já tem um uhum. monte de karma meu aí pra, né, para mim Para limpar. para limpar.
Só que foi muito louco que a espiritualidade queria que eu virasse astróloga védica, porque bombou de gente querendo marcar. Logo que eu Uhum, falei, abre a agenda, logo que eu comecei a ler, eu tive muito mapa, assim, para ler. uhum, Então, eu vi como uma, né, mensagem. E daí também veio questões de pessoas que isso tinham, sei lá, por exemplo, Vênus na sete, uma indicação assim de multiplicidade de casamentos, uhum. e já estavam, né? Daí eu falei, nem vou falar para ela que ela tem um divórcio aqui no mapa, ela tinha no Navante também Ketu na sete. E daí eu falei, eu não vou falar nada. Ela falou, não, porque eu já tô no meu segundo pensando em me separar. Daí eu, ai, pronto. Daí eu me Ufa. soltei ali e falei, ufa. Então é isso, né? É esse lugar nosso, né, de interpretação de mapa e de falar das pessoas, né, é muito delicado, é de muita responsabilidade, é literalmente de uma responsabilidade cósmica, né? Uhum, Porque uma palavra, uma vírgula mal usada pode ter estragos, né, exato. permanentes numa pessoa. E eu já vi isso acontecer, eu já vi muitas pessoas que se consultam comigo, aconteceu já, de chegarem e falar, nossa, né, nem sei com quem não interessa, quem que leu, mas assim, que chegaram com um tese, assim, eu achei que Exato. entendi que eu vim para esse planeta para sofrer. Como assim, né? Como assim? Exato. E eu Como vejo que isso assim? é bem clássico de astrólogos védicos. Várias pessoas falaram, nossa, que alívio ler uma pessoa que me falou um monte de coisa boa, porque a outra pessoa que eu li falou coisas horríveis. Eu falei, gente, e como é que fala, né? Como é que a pessoa se sente bem e ficar falando ali, olha, É veio para isso, essa vida para sofrer, né? exato, né? Mas talvez E, tem gente que não veio para ser mãe, de fato. E daí foi interessante que eu li de outra pessoa que tinha Rahu com Saturno na 5 e ela tinha entendido e tinha soltado, e foi muito lindo isso. E ela ainda estava no Sadesat, então eu falei para ela, você tem que ficar best de Saturno. sim, E ela tá best de Saturno, que eu saiba, né? Ela fez formação super comprometida no Sadhana. Então, assim, olha como tem gente que entende os sinais, né? E fala, sim. é isso, eu vou soltar. Não é esse o meu caminho. E já vi também mapas que não tinham essa potência para filhos, e vi pessoas terem filhos onde, assim, não tinha cara, né, de filhos. Uhum. E é Já vi isso, também, exato. né? Então, né, quem somos nós para falar sim ou não, né? Mas é justamente isso que tem que acontecer no sentido da pessoa sair de uma leitura melhor do que ela entrou. Exato. Ela tem que E sair com as assim, potencialidades tinindo. uhum. E de o filho não se faz sozinho, né? Não sabemos o mapa do marido, veio um mapa ali com o marido que vai ter 5 filhos e Exato, casou com aquela pessoa que às vezes não tinha toda a configuração, mas também não tinha maléfico, né? exato, Tava ali a exatamente, neutralidade, não era a pessoa que tinha o mapa ali de ser uma supermãe, mas que às vezes a gente não viu o mapa do outro lado, né? Filho não se faz sozinho. exato, exatamente. É toda uma, são vários fatores, né? E não dá para interpretar, não dá para ser, de novo, determinista na maneira como a gente passa essas informações adiante, né? Exato. Isso que é muito Mas, perigoso. mas é determinístico, né, Ju? A gente É, escolheu. é, mas não é. Exato, é isso. No sutil, né? Tem sim. Agora eu não sei se é o Svoboda. Desculpa, Svoboda, se estou usando o teu nome, mas que ele fala que tem 20% de livre-arbítrio. A gente tem 80% é determinístico, só que daí tem gente que fala, 20% só? E ele fala, querida, se tu usa esses 20% com consciência, porque ele fala, né? Quanto mais consciente estamos, menos estamos nos nossos padrões subconscientes, Exato, os nossos padrões, os nossos samskaras ali que a gente vem trazendo, né? Quanto mais consciência, menos estamos nos nossos padrões. Então é como se mais a gente fosse, inclusive, saindo do mapa, que tem gente que acha que mais vai para o mapa é estar na nossa essência, né? Eu tô no mapa, eu tô na essência. E muitas vezes o mapa tá apontando padrões inconscientes que a gente tem, sim, né? E ele sim, fala que se a gente vai tendo mais consciência dos nossos padrões, o nosso livre-arbítrio cresce na medida da nossa consciência, na medida da sim, nossa expansão. sim, sem dúvida. Sem dúvida, e tem até a regra, né, dos 80-20, né? Pareto, A, é?
né? É, Tem, de isso, fato, o quanto esses 20 se sobrepõem a esses 80, exato, né? A potência que é isso, exatamente. Para alimentação, para tudo, né? para Inclusive para o tudo. livre-arbítrio 80-20 é o ótimo aí que a gente vai encontrar, que é muita coisa, né? Só que, e a neurociência está falando disso, né? Que livre-arbítrio é uma ilusão, porque quando a gente acha que a gente está escolhendo se, vou dormir um pouquinho mais ou vou acordar cedo, na verdade, tu está escolhendo o caminho que tu fez mais vezes, né? Sim, Então, construir um novo hábito exige muito tapácia, né? Exige muito tapas, que é esse fogo que transforma o velho. Então, é é o difícil, fogo que sim, transforma. construir o novo hábito, mas você escolhe o livre-arbítrio, eu falo, o livre-arbítrio mora na rotina. Sim, O exato. livre-arbítrio mora, como é que eu vou construir a minha rotina? Disciplina é liberdade. É exatamente isso. Mas eu acredito muito nisso. E tem isso, né? Falam que a gente precisa de. Aí tem alguns estudos, mas eles já estão sendo transformados, né, e reformulados. Mas antigamente falava-se que 21 dias é o mínimo para o padrão celular começar a mudar. Aí hoje em Uhum, dia já se fala em 40. Né? E aí uhum, tem outros que falam que são no mínimo 6 meses para de fato começar a ancorar essa transformação. E aí, para você uhum, ser mestre em alguma coisa, e acho que é isso que a gente veio fazer aqui, a gente veio ser mestre de si, aonde a nossa mente, ação e coração e alma fazem tudo em integridade e unidade, né? E para isso a uhum. gente precisa de maestria. Maestria Exato. da mente, maestria do sentir, maestria da ação, né? Aí tem gente, né? Tem quem fale que precisa de no mínimo 10 mil horas para você começar a É, chegar perto de uma exato. maestria. Então, assim, é muito trabalho. É muito É. trabalho mesmo. Mas essa teoria das 10.000 horas é super interessante. Eu li um tempo atrás, eu acho que tem um livro chamado Outlier, e ele fala dessa teoria das 10.000 horas. Ele fala que todos os outliers, as pessoas que ficaram fora de série em alguma coisa, elas tiveram 10.000 horas daquilo. Beethoven Ah, produziu sua melhor canção depois de 10.000 horas. Eu falei, gente, eu já tenho 10.000 horas de yoga, de astrologia védica ainda não, mas por isso que eu falo que yoga, né, e eu falo isso, uma aluna minha quis abrir um curso de formação e eu sou muito de encorajar as pessoas, mas eu falei, não, tu acabou de se formar, né? Faz um ano. Não é, sim, tu não se torna yogini com um curso de formação, é a teu sadhana, né? A tua vivência. Realmente acho que ninguém pode abrir um curso de formação com menos de 10 anos de yoga. E sim. ela ficou brava. O ego dela feriu ali, né? E daí é isso, as pessoas hoje em dia vão muito pelo material, né? E não é errado buscar o material, que isso fique bem claro. A Arta é um dos objetivos da vida, a Arta, né? Nos dá Sim, segurança, mas vamos tomar cuidado, né? Com esse mundo aqui no Kali Yuga, de que não, tô é pronto, isso. né? Fiz um curso de um final de semana de mapa védico ou muito cuidado, como a gente está falando do Navanshi, dos divisionais, cuidado com a inteligência artificial para ler mapa, porque ele não vai Nossa, ver é o isso. sutil. Ele vai ver casas isoladas, ele não vê os drishtis, ele não vê os yogas, que são as Não, conjunções de planetas. Então, eu dei essa dica, tá, gente? Eu falei onde eu fui dar um curso de astrologia védica que está aberto no YouTube, meio que explicando a diferença da astrologia védica para tropical. Eu falei, gente, usem o chat GPT, perguntem para ele sobre. É porque o chat GPT, na verdade, você tem que saber fazer a pergunta certa. É igual sim. ao universo. Você Cuidado, tem você que tem que treinar, você tem que treinar. Sim, tem que treinar ele. O meu ChatGPT é treinadíssimo. Ele é muito bom de astrologia védica. Mas eu já corrigi ele muitas vezes. E ele pede claro. desculpa. Ele fala: ai, desculpa, é verdade, você tem É. razão. Não é Você tem assim. razão. Ele fala, é muito bonitinho. Ele fala: desculpa, é verdade. Você tem razão com relação a Saturno e tal, Nakshatra. Então ele tá muito bem treinado, o meu. Uhum. Inclusive, eu já coloquei textos. Isso é uma dica também. Você pode. Não, espera aí, ó. Coloca um texto clássico védico, fala, se baseie nisso aqui para suas respostas. Você pode fazer isso, tá? Então, o meu ChatGPT tá muito bem treinado, só que a pessoa chegou lá, ela tinha Saturno na 8 e eu tenho Saturno na 8 também.
E eu não sei o que que ela perguntou, mas o ChatGPT falou que ela ia morrer, que ela ia morrer cedo. Porque casa 8 é uma casa da morte, né? Saturno coloca restrições. Então, assim, cuidado. Eu acho que você pode usar sim para uma leitura, mas é isso, vai ser o quê? Grotesca. É, grosseira, Só um é isso. astrólogo pode te trazer o sutil, né? Exatamente. Então, cuidado com o grotesco, né? Porque o olhar, as conjunções, você pode usar. Eu já usei até uma época que eu escrevi relatórios. Você pode falar, fale sobre não sei o que, que é para dar uma explicação para a pessoa. É bom para ela ter ali um Sim. guia, uma base. Mas o olhar que a pessoa tem, isso, gente, eu falo, a Ju, eu gosto muito de fazer leituras do meu mapa com outras pessoas. A Ju, ela me tirou um peso tão grande. Ela é tão maravilhosa. Depois eu quero até no final do podcast que tu fale como entrar no Percos, que eu quero que tu se divulgue, mas assim, Ju, fala um pouquinho sobre isso, pode até usar o meu mapa de referência, não tem problema. Essa questão que eu já te perguntei de a gente dar a nossa visão, né? Será que a gente está distorcendo os textos clássicos? Né? Eu me sentia Uhum. muito essa culpa, nossa, será que eu estou distorcendo os Vedas? Ou a gente pode trazer o nosso olhar sutil e fazer conexões ali com o mapa? Sim. Eu vou de novo na mesma resposta que eu dei do livre-arbítrio e do determinismo no mapa. Sim e não. É, não, vou começar pelo não. Não, porque os textos são os textos sagrados e as escrituras, né, que trazem Uhum, esse conhecimento, essa sabedoria, e essa sabedoria do Vedanta, né, uhum, os Vedas, eles são essa sabedoria que é, tudo que há e tudo que não há está ali, não tem como uhum, refutar o que está ali. É o que é perfeito. um tatsat, né? Uhum, Porém, se você tem, aí a gente vem para esse lugar, você tem um sadhana, você tem uma prática pessoal, você tem 10.000 horas, você uhum, tem um coração alinhado com o coração da consciência, né? Existe todo um alto trabalho para você poder chegar num lugar de interpretar sutilmente. E uhum, não vamos esquecer, por isso que esse é o meu embasamento do sim, que a astrologia védica é uma forma de divinação, uhum, assim como é um tarô, assim como é uma bola de cristal, porque tem um método uhum. para quem lê bola de cristal, tem, Sim, tem a um leitura de porquê mão, né? Uma leitura de muito séria, a mão, leitura de mão, Regina Shakti. quiromancia. É. É incrível. Tem a Eu fiz, quiromancia védica. eu fiz um curso de quiromancia védica, é incrível. Uhum, É, e então, mas para você chegar nesse lugar do sutil, você tem que estar num lugar muito responsável com o cosmo. exato. Você tem que estar num lugar muito em paz, né? E essa paz só pode vir da sua autodisciplina, Uhum, porque é isso, correr o risco de errar ou de falar uma é. palavra estranha e essa pessoa sair dali. Eu conheço gente, não, né, que o pai da amiga foi visitar, né, foi falar com ele, nem era védico, tá? Hum, O cara se separou depois. Ele saiu exato. da consulta e se separou e, sabe, uma coisa assim, você vê que não foi uma separação de um lugar de consciência, Exato. né? Não, Mesmo isso é muita porque responsabilidade, é isso. Eu falo, às vezes tem a pessoa, só que ela ainda tá no primeiro casamento e eu vejo ali que ela tem um mapa, né? Vai ter um divórcio. Mas também é isso, daí vem para essa história do livre-arbítrio, duas vezes ela zerou os débitos kármicos que ela tinha com aquela pessoa, né? é isso. Até eu tinha uma amiga que estava falando, nossa, porque eu tô brigando muito com meu marido, acho que eu vou me separar. Daí eu falei, nossa, essa é zero a fase de separar, né? Porque você tá brigando junto, tu tem esperança, tu tá querendo que ele mude. O que que seria o inteligente é quando já tá na paz. Eu acho que não, eu resolvi tudo que eu tinha que resolver com essa pessoa, tem um amor, né? Termina esse ciclo com amor, sem a raiva, e
ali às vezes encontra outra pessoa que tem os débitos kármicos. Sim, tem isso. Mas por isso que eu falo que muitos textos védicos clássicos são parecidos até com a Bíblia. Tem um texto, né, que fala: você deve estar satisfeito com três coisas: o que você recebeu, até mesmo de dinheiro, a quantia que você chega na vida, com o seu marido, né, com o casamento. Uhum. E agora eu não lembro a outra, né, mas é um texto clássico de Josh e fala: você deve estar contente com isso, né? E ver, né? Tá contente com o marido, gente. Para de reclamar com o marido, foca em você. Para de querer saber se vai separar, se não vai separar, porque é o marido. As pessoas colocam uma lupa tão grande no outro e nos É, defeitos do outro, né? Aponta a lanterninha para ti. O que que ele tá servindo de espelho, né? Que dos teus exato. padrões, da tua inconsciência ou da tua agressividade ou da tua, nossa, aponta a lanterninha para ti, cresce e vê o que que acontece, né? Dessa história do resultado não te pertence. Cresce, porque até se você se acha mais evoluído que o seu parceiro, o papel de quem tem mais consciência é trazer o outro para consciência, Sim. né? Então, toma muito cuidado com isso de querer a adivinhação do mapa, em vez de ver sobre o seu propósito, de vida e tudo mais. Mas, Ju, vamos falar o que que era a gente conversou do Rahu na 12, né? Do meu mapa, dessa coisa de ser a revolucionária, né? Que é a devota de Maria, mas que também fala de chakras e lê mapa védico e Exato. tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Exatamente, né? E é esse, quando a gente encontra esse lugar de estar tudo certo, a gente se desprende da impostora, se desprende, né, é isso, de da cobrança do outro, da expectativa do outro, da necessidade de aprovação do outro, né? E de Uhum, novo, volto para esse lugar que é o mesmo que você falou, que não é, ai meu Deus, é isso, né? Ah, então aceitei. Então vou sentar aqui e aceitei. Não, não tem nada a ver com sentar aqui e aceitar. Essa aceitação vem de um lugar de autoconhecimento, uhum, onde você sabe das suas potências, onde você sabe dos seus desafios, você sabe dos padrões que você viveu até hoje, isso. e se você não trabalhar a seu favor, aonde isso vai dar? Uhum, Porque, gente, não é tão místico assim. Você sabe das suas ações e você sabe se você continuar fazendo essas mesmas coisas, aonde você vai acabar, exato. né? Não pode ser tão difícil. Então, eu acho que é esse processo de autoconhecimento é, sem. Querer Como que o que outro te palavra eu posso. valida, né? Querer agradar o outro. Não, eu tô assim. Então, assim, e o católico tradicional vai desaprovar É a isso. minha É postura pecado. aqui de ler é pecado, que agora eu leio mapa védico. Daí eu falo, gente, católico que toma pílula também é, né? A gente deveria, na Exato. visão do catolicismo, ser aberto à vida, o que Deus mandar, tu tem que receber, e que é bem parecido com o mapa védico. Não Exatamente. recebe o que Deus mandou. Eu falo, eu vejo muita similaridade em tudo. Então, assim, eu falo, existem dois caminhos, né? Ver tudo como sagrado ou ver nada, né? Como sagrado. Ver tudo como místico ou ver nada como místico. E eu escolhi esse caminho de ver tudo como sagrado, né? Eu respeito todos Sim, os textos sagrados, absolutamente todos. Para mim são sim, instrumentos de conhecimento se você saber como usá-los. exatamente. Ju, uma coisa que eu tenho trazido muito nessa temporada é essa questão até de saúde mental. Então, assim, hoje Uhum. em dia a gente tem uma sigla para tudo, né? Ai, o meu filho tem TDAH. Não, o outro tem, eu fui diagnosticada isso. Eu tenho um grau leve, talvez, ou de autismo. Outra tem isso. E tem como ver isso no mapa? Tudo. Tem Uhum, como ver tudo. A verdade é que tem como ver exato, tudo no mapa, né? Tudo. É, e então, assim, a gente tem muitos padrões, né? E começa pela Lua, né, Mai? Assim, a exato. Lua aflita é assim batata de que algo relacionado à maneira como você se percebe e percebe o mundo
vai ter aí um nó para ser desatado, né? E a maneira como a gente se percebe, percebe o mundo, essa associação ou dissociação, é onde começam essas, vamos dizer, as patologias, né? E muitos Uhum. outros, né? Mercúrio, a gente vê Claro, muitos, Mercúrio. todos os Uhum. planetas, né? É bom deixar É, aqui bem claro que é sempre uma soma de posicionamentos e fatores, né? sim. Casas astrológicas, signos, Yogas. regências, Uhum. yogas, exato, né? Pontuação em Ashta Nossa, é, Kavarga, né? Cavarga. Então, assim, Uhum. são realmente é uma equação, né, Sim. complexa que tem que ser analisada e não um único posicionamento. Uhum. Então, mas é isso, né? Eu falo que dá para ver muito. Eu adoro um exemplo, né? Que sim, homossexualidade está no mapa, né? Uhum, Não é opção sexual, como se fala, tá ali, sim. né? E geralmente é visto com planetas em Gêmeos, né? Porque eu acho muito lindo a, o regente de Gêmeos, né? Mercúrio, e a lenda é muito bonita, né? Uma pessoa que mudava de sexo. De dia era um sexo, à noite era outro. A gente pode, Uhum, eu posso um dia contar a lenda de cada planeta, que é algo que eu adoro e é muito bonito. E Mercúrio, então, ele mostra muito das nossas dualidades, sim. né? Então, assim, sim, vai ter um mapa muito vata, é uma pessoa que vai ter um padrão de déficit de atenção. E daí é deu, vai usar desculpinha cósmica, eu sou assim, né? E perco Exato. tudo. Não, vamos aprender a se organizar, então, nessa vida? Vamos fazer uma olhaçãozinha? Vamos dar uma É isso. aterrada? Vamos trabalhar a rotina e primeiro chakra? Vai ser mais fácil para quem já tem um mapa mais aterrado? Vai ser mais fácil para quem tem mais aterramento, né? Ser mais constante. Vamos dizer que uma pessoa com muitos planetas em Gêmeos no mapa, ela vai ter a difícil labuta de ser constante. Mas vamos Uhum, ver o lado bom disso, uma pessoa criativa, uma pessoa leve, uma pessoa, né? Os Gêmeos fala muito de bom humor, uma pessoa uhum, engraçada. Então, mas que vamos ver o lado bom do mapa, mas que sim, tá tudo ali. E assim, tem um dos convidados que ele fala, né, de como tratar transtornos mentais sem remédio. Isso é muito legal, com base no Ayurveda. E essas ciências milenares, a gente tem como, né, se ancorar e se aterrar, mas daí vem a boa notícia e a má notícia. É você que tem que tá. fazer. É o O ônus seu e o bônus. astrólogo védico não vai poder fazer por você. Apesar de ele poder te passar os remédios astrológicos, né, Ju? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, não, eu acho maravilhoso. Só vou aproveitar, né, e deixar aqui bem claro isso que você falou, né, que é uma ciência milenar que trata isso. Então, assim, se é milenar, não é de hoje. Hoje tem esse nome, né, Isso. TDAH, Entendeu? Não sei o quê. T- Gente, de perto Ge- ninguém é normal, tá? todo mundo, né, Tem alguma coisa. tem e é o seu ônus e o bônus, né? Isso. É como você vai trabalhar isso. Na astrologia, tudo tem ônus e bônus, tudo tem positivo e negativo, opostos e que se complementam. Eu falo sempre isso no mapa, que a gente abre o mapa para estudar, a gente fatia a pessoa para começar a encontrar esses padrões, fazer essa interpretação, né, fechar essas equações, mas depois você tem que fechar esse mapa, fechar a pessoa, zipar, um zíper, fecha essa pessoa de novo. Tá tudo junto e misturado, não é Uhum. separado, né? Então, se existe essa ciência milenar que está tratando isso, que tem remédios astrológicos ou remédios literais, né, para isso, Uhum. quer dizer que isso existe desde sempre. Então, não dá para Isso. culpar a vida moderna, culpar as redes sociais, Não. culpar. Existe um agravamento? Existe um agravamento. Estamos em Kali Yuga, estamos em Kali Yuga. É uma era rahuviana? É uma era rahuviana. Estamos sim. Estamos muito longe da consciência. Mas isso não é desculpa para não fazer o seu autotrabalho, para não buscar ajuda, para não Perfeito. se olhar, né? Uhum. Então, agora voltando para os remédios astrológicos, os remédios astrológicos eu adoro que eles variam desde raspar a língua de manhã, né? Por É. exemplo, com posicionamento em Kritika Nakshatra, que está conectado, né, com a faca, com raspar, com purificar, e
até encomendar uma cerimônia mesmo, né? Um grande puja, um homa lá na Índia, assim. Então, Exato. Dá comida para uma vaca preta. dá comida para vaca preta, dá comida para macaco, dá comida para corvo, que é de Senhor Isso é. Saturno, né? Mas É. isso faz com que a gente se lembre que somos o cosmo inteiro, Uhum, né? Porque como que dar comida para um corvo vai me ajudar? uhum, Porque corvo é o pássaro de Senhor Saturno. E Senhor Saturno não é um planeta que está lá no céu. Ele está dentro da gente. uhum. Então, como a gente pode apaziguar esse Saturno de uma forma mais amena, sem ter que ir lá, né? Se teletransportar até Saturno Sim, para fazer um carinho nele. A gente faz um carinho no pássaro dele, é. né? A gente serve na rua, a gente serve aqueles que são Saturno aqui na nossa vida, né? Quer trabalhar o Sol, vai fazer alguma coisa relacionada ao pai, quer trabalhar a Lua, vai ali relacionada à mãe. Ah, eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, não estão mais aqui, não falo com eles. Tudo bem, a gente vai achar uma outra forma. Uhum. Vai trabalhar com meditação, que é a nossa lua, vai se conectar quando tiver lua cheia, vai se conectar quando tiver lua nova com os antepassados. Pô, quero curar meus antepassados, mas não tenho o que fazer porque eles não estão mais aqui, né? Então não vai Tem lua para curar? isso. Tem lua para isso, né? Tem. Tem Tem remédio para. mês para isso. Ainda bem que tem remédio para tudo, né, Má? Sim. Imagina. Essa é a Então, boa sabe? notícia. Então, é a boa notícia e eu tenho a minha visão também sobre isso. Eu falo, um lado de mim é muito tradicional, né, e respeita todas as tradições, e o outro lado pensa que não precisa, se você tá com seu sadhana em dia, se você coloca os seus princípios, se você ancora a sua vida em valores universais como verdade, não violência, né? Se você ancora a sua vida nisso, pronto, já começa a sair de Uhum, vários padrões, né, sem precisar entrar nesse lado, vamos dizer, até mais místico e que quase lembra, sei lá, macumba, né, se sim. assemelha muito de: "Nossa, eu vou ter que ir lá num dia tal da semana fazer isso e aquilo", né, porque tem remédios astrológicos que são bem assim, Tem, e envolve comida, oferece comida para envolve as comida, deidades, envelhece oferece isso. fogo, oferece incenso, oferece perfume, oferece tudo, é a mesma coisa. É, então eu falo, como eu tenho esse meu lado mais de não me conectar com várias divindades do hinduísmo, inclusive, eu fui muito para essa parte da gemologia védica, que é um estudo muito sério, né. Uhum, E daí eu vi de novo essa parte da autorresponsabilidade, uma pessoa que foi fazer um retiro comigo e estava usando uma coisa que é fatal na gemologia védica, que é a combinação rubi e diamante. Porque mexe com Sol e Vênus que não são amigos, né. E uhum. ela estava usando, ela daí eu falei: "Sabia que não é uma combinação boa?" Porque essa pessoa, ela já tem problema de relacionamento, ela não consegue namorar, é um homem, e ele tem ali, eu fui ver o mapa dele, tem as suas dificuldades na casa 7, no Navamsha, daí eu falei: "Nossa, trabalha tua Vênus então, porque já é uma pessoa que tem um Sol super forte". Daí ele falou: "Nossa, mas Uhum. foi a minha astróloga védica que recomendou, porque eu precisava trabalhar o Sol e o Vênus, os 2 estavam debilitados", e ela deu: "Ela te falou para usar essas pedras?" "Aham". E daí eu mandei fazer, daí eu falei: "Gente, então assim, olha o perigo dessa astróloga védica, o karma que estava gerando". Então, olha assim, gente, cuidado com os remédios astrológicos, tá? E Sim, principalmente essa questão da gemologia védica, é algo muito sério. E pra nossa sociedade é muito normal, gente, o tanto de colar que eu já vi rubi e cravejado de brilhante, é bem normal. sim, Só que, na astrologia védica, tem planetas que não são amigos. E daí a pedra daqueles planetas também não combinam, tá. sim. Então, assim, quer usar uma pedra para o sol? O rubi é maravilhoso, daí você usa, tem a mão, tem o dedo para usar, tem o dia que Exato. você vai fazer, tem um mantra para você começar a usar, então cuidado, se for para ir pra joia védica, tem todo um rolê, Tem que se fazer for para direito e tem usar que como fazer, é remédio. seríssimo, assim, é seríssimo mesmo, assim, de pessoas que ficaram doentes por usar uma pedra errada, né, numa Exato. regência errada e de um jeito errado. Tanto que na Índia, né, você tem, é que lá obviamente é diferente daqui, né, você tem eles usam muito, né, você vê os astrólogos védicos, né, um Usa um anel em monte, cada é. dedo, assim, cada para todos os planetas, enfim.
E eles têm o astrólogo, que, né, normalmente tem uma joalheria, ou a família dele tem uma joalheria, ou Eu ele já trabalha fui numa dentro da assim, joalheria. dentro, daí ele vai lá e te recomenda o que comprar. Isso, exatamente. Mas existe uma relação de linhagem com essa pessoa também, né? Com Uhum. esse joalheiro, com esse astrólogo. E então a pessoa vai lá, então essa pedra, né? Isso eu estou falando tradicionalmente. Aí a pessoa pega a pedra, né? Leva a pedra para casa, põe a pedra na pele para sentir se é essa pedra mesmo, porque às vezes pode ser dentro da pedra recomendada, aquela peça não é adequada para a pessoa. É. E você tem que sentir, né? Ver os efeitos disso durante a noite, os efeitos no sonho, assim, o negócio é realmente muito profundo, né? Então, que bom que você falou disso, Mai, porque é uma coisa séria, né? É, mas eu tô estudando bastante, eu estou com muito interesse, tô usando minha pedra, Oba! tudo. E, e eu falo, minha dificuldade do curso é entender o professor, que ele fala aquele inglês com sotaque bem indiano, assim. É uma, é uma dificuldade, eu tenho que assistir a aula 1000 vezes. Mas olha só, já tu falou disso, eu lembrei quando eu fui pra Índia, uma viagem que eu fiz com uma amiga em 2009. É, não foi 2009, foi essa, 2014. Eu tava vindo morar em Miami e eu fiz a viagem pra Índia e eu fui num Palmes, ele era numerólogo e Palmes e era dentro Aham. da joalheria dele. É, E a ele falou primeira que eu ia vez me que eu vi meu separar mapa e foi que eu só assim. ia ter um filho. Não, mas escuta essa. Ele falou que eu ia me separar e que eu só ia ter um filho. Daí quando eu engravidei do segundo, eu falei, ferrou, vou perder, né? Só vou ter um filho. Olha a gravidade. Olha a gravidade. Eu falei, não, ferrou, eu perdi, vou perder. Daí eu tinha uma amiga, eu minhas amigas bruxa, né? Que ela lê aura. Ela Adoro. atendia, ela atendia lá no meu estúdio. E daí ela falou, e eu sabia que era menino. Essa história é muito boa. Eu sabia que era menino, meu segundo filho, eu tinha certeza. Eu tinha sentido, tinha tido um sonho e tal, e eu sabia que era menino. E daí ela falou, faz o pêndulo com o teu corpo. Pra frente é sim, pra trás é não. Daí eu falei, essa gravidez vai continuar? Pum, meu corpo foi pra frente. Sim. Daí, Uau. esse bebê é menina? Foi pra trás? Não. Tu tem que estar bem neutra, né? O corpo bem relaxado. Solto. Daí, esse bebê é menino? Plum, foi pra frente. Tá bom, tinha Importante. certeza que era menino e tal, e que ia continuar a gravidez, fiquei tranquila. Fui, fa- fui fazer uma ultrassom, é menina. Deu, meu Deus, eu tinha certeza, eu tenho certeza que era menina. Ah, não, não dá pra ver direito, mas quase certeza. E aqui eles não fazem a sexagem de sangue. Uhum. Aí tá, nossa, ok, o Lu ia ser Sofia, ele ficou uns 4 meses sendo Sofia. Na ultrassom de 4 meses, de ver lá o tamanho de cada órgão, não sei o que, lá, e que era menino. Daí eu chorava, que eu tinha certeza que era menino. Eu sempre soube que era menino e ficou 4 meses, sei lá, sendo Sofia com 4 meses. Era o meu menino, que eu sabia que eu tinha esse menino. E também fui no numerólogo, que faz tempo que eu não faço numerologia, acho que desde que eu comecei a ler meu mapa eu não faço mais nada, assim, só vou, Uhum. meu guia é a astrologia védica, mas Sim. nessa época eu sempre fazia uma vez por ano, assim, a leitura ali, né, como é que ia estar o meu ano na numerologia. E esse numerólogo, eu tava grávida ainda de só uns 2 meses, e daí ele falou, você tá em ano 9, ano de fechamentos. Daí eu falei, ai, mas eu tô grávida dele. Que estranho. Ninguém engravida em ano 9. Deu, ai, pronto. Pronto, né? Esse meu filho é aquela, eu só vou ter um filho. Ele falou, não, muito estranho. Vamos ver do teu marido, aquela história, né, que não se faz filho Ah, sozinho. Ele pegou e falou assim, nossa, desculpa, esse filho não é pra ti. Esse filho, ele veio pro teu marido e se tu não tivesse esse filho esse ano, vocês iam se separar. Olha isso. nossa, tô Então, arrepiada. assim, talvez naquela época a leitura que era, talvez era isso que ia acontecer, né? E eu tive, sim, minha crise no meu casamento. E, né, realmente, o Lui é pro meu marido. Ele aperta todos os botões dele. Tudo que a Lily é o papai, a menininha do papai, o meu filho da pá virada, aperta todos os padrões, Sim. assim. Tudo que ele tinha de construção de que quer ser pai de menino, de tudo, vem meu filho, pá, né?
Então, assim, olha que lindo. Ah, E também muda, e daí para mim eu associo muito isso aos dashas, né, as regências sim, planetárias tem coisas que vão estar mais forte, então assim, também tem uma mobilidade, vamos dizer, naquilo que está escrito e que tem momentos da tua vida que vai ter uma leitura diferente, né, de acordo com a regência planetária que você tá. sem dúvida. Mas essa é Ah, uma e você história, sabe, assim, eu fiquei encucada com isso. Quando eu engravidei do segundo, que foi, assim, sem querer, porque foi assim, eu nunca fui de tomar pílula, né, a Lilia fazia tabelinha, nasceu, veio, maravilhosa, que bom, e o Lui, eu tinha colocado Mirena. E eu uhum, fiquei um tempo com Mirena, e eu não me adaptei, me dava muita cólica, eu fui uma parte da estatística lá que ficou sangrando sem parar, depois que colocou Mirena. E eu falei: "Eu não quero isso, eu sou muito conectada com o meu corpo, eu sou muito conectada com o meu ciclo menstrual há anos, né, isso pra mim ah, faz parte de ser cíclica. sim, Eu vou tirar isso e vou fazer tabelinha de novo". E daí não veio a menstruação, eu falei: "Ah, deve ser porque meu corpo tá se regulando, né". E já era o Lui, eu já estava grávida, mas foi assim, eu tirei e ele veio. ah, Sabe? E eu tinha sonhos que eu estava tendo um menino. Então, quando eu engravidei, eu tinha certeza que era um menino, porque eu já tinha sonhado. E daí meu marido ria de mim, contava até para os amigos, falava: "Não, olha isso, ela achou e viu, é uma menina, é a Sofia, não sei o quê". Então, olha que louco, né? Então, assim, o poder de a gente tem que ter muita responsabilidade que a gente fala, porque sim. depois as nossas próprias crenças pode cocriar muitas coisas. Exato, era isso que eu ia falar. Quando eu fiz a única vez que eu fiz uma leitura de mapa, tropical, a astróloga, que era uma astróloga super bem conceituada, assim, né, e na época que eu fiz, assim, era super caro na leitura, assim, eu não era estagiária mais, mas, assim, eu lembro que foi tipo, um valor, assim, sabe, eu fui realmente, eh, e aí ela me falou que eu não ia ter filho. Uau! Ela falou: "Você não vai ter filho". E eu, eh, né, como as bênçãos da vida, né, eu de fato estava num momento da minha vida em que eu não pensava em ter filho. Uhum, Então, essa informação para mim não entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E uhum. e a vida seguiu, e eu tenho 2 filhos incríveis, né, E que vai ter bênção. 2 patas. E vou ter 2 patas quando eu me mudar para o meu retiro na montanha, vai ser perto do seu, tá bom, Mai? Você vai ver Tá minhas bom, patas vai. sempre, Vamos, a gente vai porque meditar com as né, patas. é isso. Então, mas imagina, se eu estivesse num lugar, né, onde a minha mente, estivesse olhando para isso, buscando isso, num lugar frágil, de Isso, transformação, porque as pessoas vêm para a gente num lugar de transformação e quando estão procurando, essas respostas, clareza, você está sendo revirada por dentro, isso. né. Imagina se eu estivesse nesse lugar, poderia sim acontecer de eu manifestar e cocriar isso, porque você Uhum. vira, né, é igual essas tantas possibilidades da gente ser. E o mapa traz isso pra gente, traz diversos padrões, não é só um. Exato. E se olhar para o meu mapa, tem ali um Marte na 5, teve cesárea, Os teria cortes, chance de não isso. corte, teria chance, uma das Marte, possibilidades seria não ter filho mesmo ali, sim. porque ele tá com Vênus ali num posicionamento super desafiador, né, então esse Marte Hum. poderia sim ter influenciado o meu ciclo, influenciado o meu ovário, influenciado o meu útero, poderia. Pode até E ter se eu uma, tivesse ter dado cirurgia, força né. para isso, uma cirurgia, Uhum. então, imagina se eu tivesse dado força para isso. E eu de fato tive num momento da minha vida um cisto que cresceu muito, mas ele se Eu desfez vejo muito sozinho. isso. Olha, Então você vê, né, como a potência de uma palavra sim. pode mudar a vida de uma pessoa. É, é isso, eu falo, não dá nem para ficar revisitando muito, mas quando eu entrei nessa pira de, assim, então o que que eu tô escolhendo, eu estava num ciclo, eu entrei na regência de Vênus, daí eu passei num subdacha de Júpiter, eu conheci meu marido, assim, tá tudo tão ali no meu mapa quando eu ia É. conhecer meu marido. Na gravidez da Lili, estava claro ali uma subregência de Lua com Vênus, que assim, não, querida, vai ser mãe aqui.
E da Lulu, realmente, eu não vejo nada que pode vir que eu ia ser mãe, sabe? Então Sim, é isso. Talvez, se fosse olhar meu mapa no icru, era pra, né, eu ser mãe só da Lily. E vem esse presente lindo que é meu filho, sim, né, como uma comunhão até maior com meu marido. Então, é muito lindo, e daí é esse ponto que a gente fecha aqui esse podcast, que sim, vem muito da interpretação do astrólogo. Então, assim, sim, tem o simbolismo, aquele símbolo, e para tropical e para védica é igual, né? Leão representa isso, Vênus representa isso, Sol sim, representa isso, Lua representa isso. Agora, como eu estou olhando para esses símbolos, vem muito da interpretação do astrólogo. sim. Então, por favor, astrólogos, astrólogas, astrologuês, façam a sua prática, Isso. né? Cuida da sua mente, cuida do seu coração, cuida da sua respiração, cuida de quem você é, porque se você vai cuidar do outro, cuidar nesse sentido de aconselhar, porque não É. deixa de ser um É um aconselhamento, é claro, aconselhamento. Sim, é a astrólogo psicologia védica. jamais. E foge Isso. disso, né? Tem que falar também, foge de astrólogo que fala assim, faça isso ou faça isso. Não, astrólogo não pode te falar o que te fazer. Não O astrólogo pode. vai te apresentar as energias proeminentes, potentes ou não. A É, decisão é sua, ele não pode tomar a decisão por você. Mas, gente, tem que se cuidar para poder oferecer, né, o é. aconselhamento. Mas só para lembrar, sim, o Dioste é a psicologia dos Vedas, né? Então, é um trabalho terapêutico e um trabalho de aconselhamento. Sim, É uma ciência linda, que eu sou apaixonada, e inclusive, quanto mais eu leio mapas que confirmam aquilo ali, eu falo, uau, isso aqui é é, muito maravilhoso, né? Eu acho que isso vai é, acontecendo, de a gente lendo e vendo que tá ali, assim, e vendo pessoas que saem e que acolhem, e pessoas que estão com sadhana em dia, fica mais fácil. E eu vejo assim, né? Claro, vai ser mais difícil, tem um Saturno retrógrado em signo inimigo, vai ser mais difícil ser disciplinada, vai ser, sim, mas que você não veja isso e não tire, não tenha desculpinhas cósmicas, né? Não tenha aquilo ali como uma bengala, né? exato. Então, sim, existe tendências comportamentais muito fortes no mapa para tudo, para ser uma pessoa que tem mais tendência à depressão, uma pessoa mais agressiva, uma pessoa, né, histérica, uma Sim, pessoa, né, como a gente já falou em outras conversas, essa questão aí da histeria feminina está muito relacionado, né? Uma lua aflita, sim, às vezes uma lua de casa 8, sim, então tá ali. Só que daí vamos trabalhar nesses padrões, tá? Você reconhece aquilo, porque quando a gente fala, a pessoa geralmente ela já se reconhece naquilo, né? sim, E aí sim. ela vai ficar só olhando ali, falando, né? Ah, você é assim, você é assado, você é assado. Ou você vai usar isso para redirecionar e trabalhar nos seus padrões. É isso, né? A pedra tá no sapato. Aí você chega lá no astrólogo, o astrólogo fala assim: olha, tem uma pedra no seu sapato. Aí a pessoa fala assim: tem uma pedra mesmo, por isso que eu vim. Então, É, vai sair da adorei. consulta com a pedra no sapato? Vamos tirar? Né? Vamos tirar a pedra, né? E às vezes essa pedra está num lugar muito enraizado, vai precisar de muito trabalho Tá para com lidar com essa cimento. pedra. Tá com cimento, virou o sapato, a pedra virou o Virou pé o já, de sapato, tão, exatamente. Já né? uniu com o pé. O cimento colou a Exato. pedra no É, pé. acontece, como os padrões quando vão sendo reforçados, é isso que acontece. Isso. Mas dá para mudar, né? Vai precisar um pouquinho mais de esforço, como você falou. Mas essa é a beleza, Saturno recompensa. Ai, Saturno é lindo. Tem que ficar best de Saturno é Saturno. lindo. É, Saturno é Parem de lindo. culpar Saturno. Eu li uma astróloga e falou: ah, porque é Saturno. Chamou Saturno do chatão. Meu Deus, meu Deus. Mas eu gostei, posso falar? Na hora eu ri do Saturno. Eu tô me segurando pra não rir, mas eu já falei algumas vezes, falei assim, ai, seu Saturno, chega um pouco. Mas É, é isso, né? Ele é incrível e ele recompensa. ele é incrível, ele Isso que é o recompensa, mais que é o caminho bonito. da renúncia, o caminho da autodisciplina, o caminho da autoindulgência. Porque hoje em dia eu falo, ai, a gente quer terminar, eu vou a outro assunto. Não, é.
A gente vai, já tem muitos assuntos para os próximos. Muito frustrada. Mas assim, eu vi uma pessoa um dia falando de nem vou falar, vamos deixar para o próximo. Vamos deixar para o Vou próximo. contar, tá Ai, muito longo, mas assim, ela veio falar basicamente de que eu não devia falar, porque eu estava falando de primeiro chakra e falando como é importante colocar limites, né, sim, porque o primeiro chakra é sobre isso, né, sobre os nossos limites, só que eles não precisam ser tão apertadinhos. Eu posso colocar um limite que eu me sinta confortável nele. E daí ela vai falar que não, vamos entrar nas infinitas possibilidades, vamos só vibrar no, né, nesse mundo de cor-de-rosa de que nada tem limite, vamos ser seres ilimitados. Só que até o nosso corpo tem limite, né? sim. O E se nosso não tempo aqui tem tivéssemos limite. tudo, as coisas são limitadas, tá? E não vamos ter essa crença limitante de que limite é ruim. Limite é bom, limite é maravilhoso. Isso. E limite é que nos permite manifestar. Tá? Porque senão a gente ia estar aí num caldeirão cósmico e daí tudo é consciência se não tem limite, tá? E para manifestar o mundo da matéria, né? Até para dinheiro, dinheiro é limite, mas pode ser um limitador ou pode ser um expansor. Se você se limita, ele te expande, ele te paga cursos, né? Ele te paga uma Perfeito, casa. É maravilhoso, só que dinheiro é limite. Dinheiro é um ótimo exemplo de limite, mas limites podem te expandir. Aí agora a gente fecha. Acabou um, né, como perfeita. diz. Ah, Mai, Hum. muito obrigada. Gratidão por esse papo delicioso. Pela manhã deliciosa, porque a gente já estava papeando um pouquinho antes. Por estar com você, estar na sua energia. E é isso. Obrigada. Obrigada pelo teu Seguimos. tempo. Sigam a Ju no Instagram. O teu é Ju_Chofi ou só Ju Chofi agora? Ju Shop, tudo junto. Ju, Ju Shop. Chohfi. É o nome que tá aqui no Chofi, título, gente. Chofi. Chofi. Então é Chofi, o Chofi. nome que tá aqui. Procurem lá no Instagram, sigam ela, acompanhem essa ser cósmica. Somos cósmicas. Obrigada, Mai. Beijo, obrigada.